Olá, estou feliz por poder partilhar com você o conhecimento que Deus me deu sobre a pregação bíblica. Minha intenção é ajudar você a ser um bom pregador, uma boa pregadora. Certamente você já escutou muitos sermões e alguns deles foram mais marcantes. É bem provável que o sermão que mais marcou sua vida tenha sido aquele em que havia uma ilustração impactante. O que é uma ilustração? Qual sua utilidade? Onde encontrar boas ilustrações? A aula de hoje responderá a essas perguntas. Ilustrações são recursos utilizados pelo pregador para tornar o sermão mais eficaz. Elas podem ser usadas com bastante proveito em qualquer parte do sermão. Desse modo, na introdução, elas servem para atrair a atenção e despertar o interesse. Na argumentação, elas são úteis para tornar o assunto que está sendo exposto mais claro, fortalecer os argumentos racionais e os emotivos, manter o interesse e repetir alguma ideia já apresentada sem cansar os ouvintes. E na conclusão, as ilustrações são proveitosas para repetir as verdades apresentadas mais uma vez, resumir a ideia central, mostrar como a doutrina funciona na vida, comover os sentimentos e atrair a vontade. Os bons pregadores empregam uma variedade de dispositivos para facilitar o entendimento do sermão. Figuras de linguagem. Mediante as figuras de linguagem, as ideias e argumentos são expressos por meio de palavras e construções incomuns, que comunicam mais intensidade e beleza. Essas figuras não são enfeites inúteis, pois conseguem maior expressividade. Elas foram muito utilizadas por Jesus e seus apóstolos, e também pelos escritores do Antigo Testamento. Existem dezenas de tipos de figuras que podem ser encontradas em uma boa gramática da língua portuguesa. Mencionamos a seguir algumas das mais utilizadas. Metáfora. Metáfora é uma comparação não expressa, portanto não usa as palavras semelhante ou como. Nela, o sujeito e aquilo com o qual ele é comparado possuem algum ponto de semelhança e estão entrelaçados. Veja os exemplos. Eu sou o pão da vida. Eu sou a videira verdadeira. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Outra figura é a antítese. É a colocação lado a lado de ideias opostas. Por exemplo, porta estreita, porta larga, homem prudente, homem sensato, morte, vida, carne, espírito, luz e trevas. Outra figura é hipérbole. Hipérbole é o exagero intencional de uma verdade com a intenção de realçá-la. Por exemplo, em João 21, 25, o Evangelho termina assim. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Esse é o último versículo do Evangelho de João. E ele simplesmente está dizendo que não escreveu tudo sobre Jesus, tudo que ele ensinou ou fez, mas apenas uma amostra, que apesar disso é suficiente para crermos e sermos salvos, de acordo com o que está no capítulo 20, versos 30 e 31. Outros exemplos, vejam. Minha mãe é a melhor mãe do mundo. O professor lhe havia dado 1000 vezes o mesmo conselho. Tudo isso são exemplos de hipérboles. Temos também a alusão histórica. A alusão histórica é uma referência a um fato de importância local, nacional ou mundial. Pode se referir a uma batalha, uma descoberta ou outro evento que se julga relevante. Veja, por exemplo, o que está em Salmo 95, versos 7 a 11. Eu leio. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras.
Durante 40 anos estive desgostado com essa geração, e disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Esse é um exemplo de alusão histórica. Existe também episódio biográfico. Ele aborda um evento na vida de um personagem. Esse pode ser um líder religioso, um estadista, um cientista, ou outro indivíduo qualquer cuja experiência particular contém alguma importante lição que o pregador queira destacar. Jesus também fez uso de incidentes biográficos. Certa vez, na sinagoga de Nazaré, onde ele havia sido criado, voltando lá e pregando, ele empregou 2 deles. Lucas registrou suas palavras. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã ou Ciro. Lucas 4, versos 25 a 27. Fica muito bem também um pregador, de vez em quando, mencionar experiências pessoais suas. Experiência pessoal é um evento na vida do próprio pregador e pode ser o melhor tipo de ilustração que se possa usar. Quando nós falamos de algo que vivenciamos, o efeito de nossas palavras sobre os ouvintes é maior. Talvez por causa da inflexão vocal e de um maior empenho, mesmo inconsciente, de nossa parte. Cícero, maior orador romano, dizia que sempre que puder, o orador deve dar exemplos pessoais, porque junto com o exemplo vem o testemunho, o que serve de garantia e reforça a credulidade. O apóstolo Paulo seguidamente falava de suas experiências pessoais. Como deve ser uma boa ilustração? Uma ilustração deve possuir algumas marcas. A primeira marca é que ela é apropriada. Isso significa que deve ter relação com o tema que está sendo abordado ou com as circunstâncias do momento e audiência. Eu lembro de um caso em que certa vez o pastor de uma igreja convidou um jovem para pregar numa quarta-feira. Ele desconfiou que o moço tinha o dom da pregação e lhe deu algumas orientações e disse para ele preparar uma mensagem de cerca de 30 minutos. O rapaz realmente orou, estudou, pesquisou, se esforçou e preparou a mensagem. Mas quando ele foi verificar, eram apenas 20 minutos, precisava de 10 minutos. Aí ele lembrou de uma boa história que ele conhecia e queria contá-la em 10 minutos. 20 mais 10, 30, é o que ele precisava. E ele fez assim. Mas naquele caso não deu certo, por quê? Porque a mensagem era uma, a ilustração era sobre um outro assunto, não tinha nada a ver com aquilo que ele falou. Então tem que ter esse cuidado, a ilustração tem que ser apropriada. Em segundo lugar, compreensível. Isto é, não necessita de explicação. Precisa ser breve também. Não entre em detalhes relevantes, nem exagera os relevantes. É bom que seja ainda inédita para aqueles que a escutam, preferencialmente. Também digna de crédito. Se consistir em algo espetacular, convém dar a fonte, ou nessa impossibilidade, como ocorre quando ela é pessoal, por exemplo, mencionar a data, o local, o nome de quem esteja envolvido. Ao contá-la, precisamos ajudar o povo a crer. A ilustração também deve ser contada de tal modo que apele à imaginação do ouvinte. Agora, o que evitar quando usamos ilustrações? Primeiro, precisamos cuidar para que o sermão não seja apenas um colar de ilustrações, uma após a outra. Deve-se recordar que as ilustrações são recursos que facilitam o entendimento da mensagem, mas elas não são a mensagem em si mesmas.
Elas devem chamar a atenção para a verdade e não para si mesmas. A ilustração não deve servir como base do sermão. A base é sempre o texto bíblico. No caso de prepararmos um sermão sobre uma história bíblica, então esta não funciona como mera ilustração, e sim como texto. Nunca devemos empregar uma ilustração que desvia a atenção dos ouvintes do assunto principal do sermão. Uma única frivolidade ou esquisitice que apareça na ilustração pode prender de tal modo a atenção dos ouvintes que eles não mais consigam acompanhar o restante do sermão. Ao contarmos casos pessoais envolvendo nós mesmos ou a nossa família, devemos ser modestos. É preciso estar alerta para não causar a impressão de que nós somos melhores que os outros. O objetivo é a glorificação de Cristo e não a glorificação pessoal. Uma ilustração também não deve constranger nem comprometer as pessoas. Por isso é necessário cuidar para não propagar coisas que nos foram confidenciadas. Onde encontrar boas ilustrações? A própria Bíblia contém muitas e belas ilustrações, que poderão ser contadas com bastante proveito. Por exemplo, ao preparar um sermão a respeito de Efésios 6, 10 a 18, que trata da armadura do cristão, ali há uma frase que repete: tomai toda a armadura de Deus. E um pregador, então, precisava de uma ilustração que mostrasse que algum guerreiro que foi à batalha tinha todas as armas menos uma, e por isso ele foi vencido. O pregador encontrou a ilustração na própria Bíblia. É a história de Golias, que está em 1 Samuel capítulo 17. A Bíblia dá todo o equipamento, toda a armadura que ele possuía, e a primeira arma que diz que ele tinha era o capacete. Só que ao enfrentar o inimigo Davi, um certo momento ele tirou o capacete do lugar, o tempo suficiente para nunca mais precisar usar. Então foi um bom exemplo para mostrar que precisamos de todas as armas na luta contra o mal. Outra fonte de ilustração é a própria natureza, com a sua imensa variedade e beleza. Os servos de Deus, do Antigo e do Novo Testamentos, quando proclamavam ou escreviam a mensagem de Deus, seguidamente faziam uso desse recurso. A chuva, o vento, o sol, lua, estrelas, relâmpago, nuvem, orvalho, semente, flor do campo, árvores com seus frutos, animais domésticos, selvagens, tudo serviu para eles com o propósito de expor a palavra de Deus aos homens. As crianças, com sua curiosidade natural, sua sinceridade, seus momentos de inocência, mas também de peraltice, suas brincadeiras, seu dia a dia, são boa fonte de ilustrações. Menciono ainda episódios da história nacional, história mundial. E também você encontra boa ilustração nas suas leituras regulares. Quando você lê livros, revistas, jornais, site internet, é possível encontrar bom material. Portanto, é fundamental que um sermão contenha ilustrações, pois elas são comprovadamente um poderoso instrumento para atingir o intelecto, as emoções e mover a vontade dos ouvintes, ajudando-os assim a entender, amar e aceitar a verdade. Por isso, eu estimulo a fazer uma coleção de ilustrações. Sempre encontrar uma boa ilustração, dê um jeito de capturá-la de imediato, não deixe para depois. Pare tudo e se concentre nela. Tire uma foto ou copie. Não esqueça de anotar também a fonte, o livro, a revista, o site. Guarde-as em algum arquivo, virtual ou físico, ou ambos. Coloque sempre no alto da página, em tinta vermelha, uma palavrinha que resuma o conteúdo da ilustração. Tipo assim, perdão, amor, obediência. Então, quando tiver que preparar um sermão, consulte seu arquivo de ilustrações. Chegou o momento de nossa tarefa para casa. Você deve encontrar e usar corretamente uma ilustração. Novamente, vamos aproveitar o esboço sobre Romanos 6, 23, que você já fez.
examine esse esboço e escolha algum tópico que precise ser ilustrado. Então, pesquise, encontre e anexe a ele o seu sermão. Um pregador também se vale de outros recursos, além das ilustrações, para anunciar a palavra de Deus. Esse será o nosso próximo estudo. Encontrarei você na próxima aula. Fique com Deus.